Bom dia, né, gente? Bom domingo pra vocês. Tô aqui terminando de tirar meu esmalte. E quem vê assim não imagina. Que eu pensei que há uns 15 minutos atrás eu jurava que eu ia morrer. É abstinência de uma medicação que procurei, não achei. Falei, pronto. Mas não morre não, sabe? A gente só fica sofrendo até ter que tomar ela. É como se fosse a abstinência de uma droga, né? Medicação, tarja preta. O nome dela é muito conhecido, né? Então, assim, eu fiquei muito agitada. Realmente pensei que ia morrer de verdade. Fiquei caladinha, como eu sempre faço. Eu detesto fazer furduns quando eu tô passando mal. E quando eu vi que eu não ia aguentar, eu tomei banho, porque se for o caso, essa medicação ela causa crise, desmaios, delírios, entre outros, agitação, psique, sabe, espasmos, um monte de coisa aí. Eu vou explicar pra vocês como ela funciona. Desculpa o barulho, é porque o ventilador tá ligado, tá fazendo muito calor. E eu ainda tô meio aérea, porque eu pensei, agora eu vou morrer, porque eu procurei o remédio e não achei, né? E quando eu tô assim, eu não consigo nem conversar. Não sai a voz. Se ela sair, ela sai enrolada. A sua língua enrola. Então, você tem que manter o máximo possível de calma, lucidez, porque senão você. Então, assim, é por isso que eu prefiro não comentar. Não chegar e falar, fulano do céu, eu vou morrer. Não. Até porque, gente, já são o quê? 17 anos, né? A gente já até. Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas vai, né? A gente pega até um certo costume, digamos assim. Aí vocês estão aqui me vendo, né? Tirar o esmalte vermelho que eu tava na unha. E eu mesmo tô pensando, poxa, há uns, sei lá, uns 5 minutos atrás, eu tava morrendo, procurando minha medicação que eu não tenho, né? Esqueci de comprar. E agora vamos ver. Mas eu sempre, assim, como eu sei que a falta de uma medicação controlada, pra mim e pra qualquer pessoa, ela causa um dano horrível. Ainda mais quando ela é tarja preta, porque ela afeta o físico da gente, fica dependente também. Então não é só o psicológico, o mental. O físico começa a sentir. Você começa a ficar tonta, você começa a querer cair, você começa a querer brigar com todo mundo, você começa a xingar, você começa a querer tomar remédio que não pode pra ver se faz efeito, mas assim, eu sou uma pessoa que eu sempre deixo espalhado um comprimidinho aqui, um comprimidinho ali, sabe? E aí eu tenho aqui no meu Ring, né, um suportezinho que segura ele. E eu sempre deixo. Assim, vou guardar esse aqui até ali. Gente do céu, daí quando eu olho, mas eu já olhei procurando. Olha, é engraçado. É, as pessoas que são dependentes químicas, tipo usuários de crack, vocês podem perceber, quando eles estão na fissura, eles andam na rua procurando alguma coisa no chão, procurando, sempre procurando. Vocês acreditam? É procurando a tal do crack, né? A droga. E com a gente não é diferente, infelizmente. Então, assim, eu saio procurando, abrindo gaveta, olhando roupa, se não tem aqui, se não tem ali. E daí eu fui e olhei dentro desse suporte, que eu sempre jogo um comprimidinho lá, né, assim, avulso e tal.
E tinha dois. Tinha que ter tomado os dois, né? Mas não, peguei um sublingual, coloquei debaixo da língua. Já tinha tomado banho, né? Porque o suor é assim, é um suor muito esquisito, gente. Vocês não fazem ideia. Quando vocês veem uma pessoa suando, uma pessoa em abstinência tendo uma crise, é um suor que só a gente sabe sentir. É um calor assim, te sufoca. Você perde o fôlego e não te dá sede, sua boca fica super seca. E você faz de tudo para que ninguém, pelo menos eu, né? Para que ninguém perceba, porque se alguém perceber, nossa, eu detesto quando as pessoas percebem e ficam preocupadas. Aí a minha preocupação aumenta, sabe? Aí tá, eu vim, né, tranquila, tomei banho e tal, entrei pra dentro do quarto, coloquei o sublingual. Fiquei acho que uma meia hora. E passou. Passou todos os sintomas. Olha o que é droga, viu, gente? O nome desse remédio é Rivotril. E eu vou explicar pra vocês a composição. Ele trabalha num, numa química que falta no nosso cérebro chamado GABA. GABA digamos que é um hormônio, né? Um hormônio, né? Que o nosso próprio corpo. Então a gente não tem que estar tomando medicamento, a gente toma porque precisa, né? Lógico. O nosso corpo produz, que é o hormônio da tranquilidade, da calma, não te deixa ansiosa. É esse hormônio. É o gabapentina, conhecido mais como GABA. Quando te falta ele, você fica irritadiça, agitada, você não consegue prestar atenção, você não consegue falar, você perde a cognição motora, você começa a sentir espasmos, você começa a sentir tontura, muita dor de cabeça. Assim que você começa a suar demais, tem gente que entra em convulsão. Isso chama-se o que? Você tá sentindo falta, né? Tá te faltando a GABA. Aí é onde você vai no médico. Geralmente é quem tem síndrome do pânico. Eu tenho demais. A primeira coisa que eu faço é entrar em pânico. Geralmente é quem tem síndrome do pânico, ansiedade, aquela ansiedade desgeneralizada, né? Então daí o que acontece? E você vai no médico e fala com o doutor. E automaticamente ele te dá duas opções. Ele dá pra ele mesmo, né? Você vai só servir de ratinho de laboratório. E aí você vai experimentar geralmente o Rivotril, o diazepam, ou então, gente, é um outro que assim, eu particularmente já tomei e de todos, né? Ele é complicado. Eu esqueci o nome. Sertralina. Ele vai te dar essas três opções: diazepam, Rivotril e sertralina. Cloridrato de sertralina, tá? E daí você, né, como ratinho de laboratório, vai ver qual dos três vai funcionar melhor. O que funcionar melhor, você vai ficar com ele. Ou pelo preço, ou realmente por ser o melhor. Eu fiquei com o Rivotril porque eu já, desde 12, 13 anos, eu já me automedicava. Já me sentia nervosa desde essa idade. E a minha mãe tomava e eu também tomava. Porque assim, minha mãe tomava pra ficar calma, né? Eu tinha os meus colapsos, os meus traumas, os meus problemas quando eu era criança. E eu achava que eu tomando também ficaria calma, e realmente eu ficava. E o que foi que aconteceu nisso tudo?